Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Por Dentro da Pós, que é um programa pensado para você pelos professores da pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter. Neste mês, que é o mês de julho, nós temos várias datas comemorativas ao longo do ano, tanto para a saúde humana quanto para a saúde animal. E no programa de hoje escolhemos falar então sobre o Julho Dourado, tendo em vista a relevância desse tema da saúde animal para o nosso cotidiano. Lembrando que a gente sempre traz de forma recorrente aqui nos nossos programas do Por Dentro da Pós da equipe de saúde os assuntos relacionados à saúde única. Então, para quem lembra, então, quando a gente interliga essas três saúdes, ambiental, humana e animal. Todas elas, uma tem interferência direta sobre a outra. Então, falar de saúde animal é extremamente importante para nós no nosso cotidiano. E eu tenho aqui comigo hoje uma convidada especial, que é uma professora aqui do Centro Universitário Internacional Uninter, também trabalha no nosso curso de graduação em Medicina Veterinária. Então, eu trouxe para conversar com vocês sobre esse tema de saúde animal, sobre o Julho Dourado, a professora Fernanda Torres, que é graduada em Medicina Veterinária e é mestre em Saúde Coletiva. Seja muito bem-vinda, professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui hoje. Certo, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui hoje com você e com todos os nossos telespectadores. Então, pessoal, começando aqui a nossa conversa, como sempre, a gente vai fazer um bate-papo bem informal, trazendo bastante informação para vocês que estão aí ligadinhos na telinha, nos assistindo, a respeito, então, dessa questão das vacinas. Então, resolvemos trazer aqui algumas questões relacionadas à vacinação dos animais. Então, professora, se você quiser começar falando sobre as questões de vacinação, a importância da vacinação dos animais, se existem vacinas que são relevantes, que são obrigatórias ou não, a gente pode já começar, então, a nossa conversa. Certo, professora, muito obrigada. Então, acho que é importante a gente começar falando, né, o que é esse Julho Dourado, né? Esse mês dessa campanha, né, essa conscientização para que as pessoas, em geral, entendam a importância da saúde animal, né? Então, começou com um projeto de lei lá em 2018, onde instituiu esse mês da campanha, Julho Dourado para os animais, né, no Paraná. Tem ganhado uma relevância nacional, então hoje está sendo já, digamos, comemorado, né, no Brasil todo. E o objetivo é trazer essa conscientização sobre a saúde dos animais, sobre a prevenção de zoonoses, esse incentivo à vacinação dos nossos pets e também um combate ao abandono. Então, esse mês de campanha do Julho Dourado, ele aborda todos esses conteúdos, né? E quando a gente fala em vacinação dos animais, né, por que é importante a gente vacinar? Primeiro que vacinar, como muitos dizem, né, e é verdade, vacinar é um ato de amor, né? Nós queremos proteger os nossos pets de doenças que eles podem pegar. E é muito importante a gente pensar assim na vacinação, que existem doenças muito graves que podem ser prevenidas com o ato de vacinar. Então, vem já daí essa importância em estar vacinando os animais. Quando a gente falou aqui de zoonoses, né? Eu não sei se o nosso público está habituado, mas quando a gente usa essa palavra, nós estamos nos referindo a doenças que tanto nós, pessoas, podemos pegar, quanto os animais também podem pegar. Então, são doenças que são comuns para a gente e para os animais. E dentro das vacinas, tem doenças que são preveníveis, que são zoonoses, né? Então, a gente vê que, além da gente estar protegendo os nossos animais de doenças muito graves, nós também vamos estar protegendo a saúde coletiva, a saúde da população, né? E aí a gente retoma novamente a importância do conceito da saúde única que a prof. Bem colocou aqui no início, né? A importância da saúde animal, humana e ambiental, como elas estão ali interligadas, né? Nós temos, sim, vacinas que são essenciais
para os animais, né? Tanto para os gatos como para os cachorros. Aqui a gente vai estar focando nos nossos pets domésticos, né? Mas claro que existem também vacinas para os outros animais de produção, animais herbívoros como os bovinos, equinos, eles também tomam vacinas, mas a gente vai estar focando aí nas vacinas dos nossos pets que nós temos em casa, né? Dentro das vacinas, temos algumas doenças aí que são bem interessantes da gente estar comentando, e eu vou começar falando sobre a raiva, né? A raiva, ela é uma doença hoje aí conhecida, né? Muito amplamente divulgada, porém ainda temos alguns mitos por trás dessa doença, né? Existe uma vacina, que é a vacina antirrábica, e ela é aplicada anualmente nos animais, tanto no cachorro quanto no gato. Mas a gente parar para pensar, como será que os nossos animais podem pegar a raiva, né? Por mais que tenha lá algum tutor que diga, mas o meu gatinho fica dentro de casa, ele não sai na rua. Ou ele fica aqui dentro do apartamento, telado, ele não sai. Qual que é o risco desses animais? O risco é ter contato com um morcego, né? E o morcego, tanto o hematófago, que é aquele que se alimenta de sangue, quanto os que não são hematófagos, que se alimentam de frutas, de néctar, eles podem ter o vírus da raiva neles, tá? Aqui em Curitiba, nós não temos o tipo do hematófago, mas nós temos os outros morcegos. E é comum até mesmo serem encontrados em prédios, né? Sempre há alguns chamados ali, principalmente em região de centro, que tem bastante prédio, para às vezes estar ali recolhendo algum morcego que porventura se machucou e entrou dentro de um apartamento. E qual que é o hábito, o que é feito com esses morcegos, né? É feito o exame, o teste sorológico, né? Para ver se ele tem ou não tem o vírus da raiva. No caso desse morcego, ele tem que ser eutanasiado, né? Ele é sacrificado para ser feito o teste. E sim, nós temos, né, uma porcentagem aí significativa de entre 3% e 4,5% dos morcegos que são capturados, eles têm o vírus da raiva, mesmo que eles não sejam os hematófagos, porque eles acabam transmitindo, né, na colônia. Morcego, eles vivem muito próximo, então eles têm um número muito grande de morcegos por colônia, então eles acabam passando. E aí é que está a questão, né? Os morcegos, eles gostam de sair voando, né, principalmente à noite, onde eles saem para tentar se alimentar, e essa quantidade de prédios, de lugares, acaba atrapalhando, às vezes, o voo deles. E é aí que, acidentalmente, eles podem entrar na casa de uma pessoa ou no apartamento, né? Mesmo que seja um lugar alto, eles acabam entrando ali. Mesmo que tenha tela na janela, né? Que são aquelas telinhas, o morcego, ele é um bichinho muito pequenininho, né? Às vezes, a gente que não vê o morcego sempre, às vezes a gente pode pensar que ele é um bicho muito grande, mas não é, eles são muito pequenininhos. Então, mesmo naquele pequeno espaço que tem na tela, ele consegue adentrar para dentro do apartamento ou da casa das pessoas. E aí que está, né, o perigo. Porque gatos adoram caçar, né? Cachorro adora pegar alguma coisa que é diferente. Então, eles vão ver aquele bicho ali que é uma coisa muito diferente. E eles vão querer pegar, seja para atacar ou seja para brincar, né? Então, eles acabam tendo esse contato e é aí que os nossos pets podem acabar contraindo o vírus da raiva, né? E o vírus da raiva, pessoal, ele é 100% letal. Ele é considerado 100% letal. O que isso quer dizer? Que todo animal que contrair o vírus da raiva, ele infelizmente vai vir a óbito, tá? Então, aí demonstra já, né, com uma simples vacina, a gente consegue proteger a vida do nosso animal contra uma doença que não tem cura, infelizmente. Porque a partir do momento que o animal ele dá algum sintoma que ele não está bem, ele já está fadado a falecer em poucos dias, né? E é importante lembrar, então, a raiva, ela também é uma zoonose, né? Nós, humanos, podemos pegar a raiva tanto de morcegos, que acontece bastante, principalmente na região norte e nordeste aqui do país, quanto dos nossos animais. Então, se o nosso cachorro, se o nosso gatinho pegar a raiva de um morcego, ele pode estar passando para a gente, né? Passando para a pessoa. E da mesma forma como nos animais, que ela é uma doença seríssima e que leva a óbito, nos humanos ocorre da mesma maneira, tá? Nós temos até hoje, em toda a história da raiva, apenas 5 pessoas foram curadas
da raiva, né? 2 são aqui do Brasil, 2 dos Estados Unidos e uma da Colômbia. Então, somente 5 pessoas que pegaram raiva sobreviveram a esta doença, né? Em alguns casos, com sequelas gravíssimas. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com esse vírus da raiva, né? Especialmente cuidando dos nossos pets, fazendo a vacinação, que é anual, é uma vez ao ano, né? E cuidando também, né? Deixando aqui já como uma dica, cuidar para a gente nunca estar pegando animais silvestres, né? Porque eles podem ter raiva e a gente não sabe. Então, os morcegos, né? O sagui, né? O sagui, eles são macaquinhos muito bonitinhos porque eles são pequenininhos e eles são muito dóceis, né? Eles gostam de vir perto de pessoas, especialmente em lugares que eles já estão acostumados a receber alimento, né? Mas, infelizmente, a gente tem que ter esse cuidado, porque se ele tiver o vírus da raiva, a gente não vai saber, né? E se a gente tem esse contato com ele, a gente pode estar pegando o vírus da raiva, né? Esse ano já ocorreram 2 casos até o momento de raiva humana. Os 2 casos foram transmitidos por sagui, né? Da variante de sagui. E ano passado, de 2 casos que teve, 1 caso também foi do sagui, né? Então, outra coisa só que eu queria destacar, que é bem importante também a gente pensar, é nessa questão do comportamento de um animal que tem raiva. Pensando aqui no nosso pet, né? Antigamente, era bem comum a gente pensar num cachorro com raiva, e como o próprio nome fala, né? Raiva, por quê? Porque o cão ficava raivoso mesmo. Ele tinha esse comportamento muito predatório, de morder, de atacar, né? E é por isso que se chamava raiva furiosa mesmo. Então, era o chamado lá o cachorro louco. Quando falava, o cachorro louco tá vindo. Era um cachorro que estava já com a raiva nesses sintomas. E era dessa forma que ele acabava transmitindo a raiva para outros animais, para outros cães, para outros gatos, que se sobrevivessem ao ataque desse animal, porque realmente eram ataques muito graves e severos que eles acabam fazendo quando eles estão com esse tipo de raiva. E essa é a variante canina, que a gente estava aí acostumado ao que os animais ficassem dessa forma. Porém, hoje, graças a muitas campanhas de vacinação em massa da população canina, da população dos gatinhos também, a gente conseguiu quase que erradicar a raiva canina. Nós não temos mais essa questão tá vindo o cachorro louco e ele consegue morder outro cão e ir perpetuando esse vírus da raiva canino, né? Temos, sim, alguns casos, principalmente em região de divisa do Brasil com outros países, porque, infelizmente, nos nossos países vizinhos também não tem, assim, um controle tão adequado como foi feito aqui no Brasil, com as nossas campanhas de vacinação. Então, sim, pode acontecer, como já aconteceu, de cão com raiva, né, acabar atravessando fronteira e vir parar aqui no Brasil e transmitir para outros cães, né? Hoje em dia, quando um animal pega a raiva de um morcego, por exemplo, ali ele vai estar com a variante do morcego, né? Então, ela vai estar específica do morcego. E nos animais, ela vai ter esse comportamento diferente. O cão, ele não vai ficar raivoso. Ele vai ficar quietinho. Vai ser o contrário, ele vai ficar mais apático, ele vai ficar um pouco depressivo. Você vai estar chamando ali o seu cachorro, ele não vai te escutar, parece que ele esqueceu que o nome dele é aquele. Ele vai estar querendo se esconder, ficar num lugar escuro, principalmente embaixo de cama, embaixo de armário, né? Isso pode ser indicativo que ele está com o vírus da raiva. Então, tem que ter muito cuidado. Se entrar um morcego na sua residência, né, no seu apartamento, na sua casa, e você vê que entrou um morcego, primeiro de tudo, você tenta isolar aquele morcego. Você coloca um balde em cima dele ou uma caixa. Não tenta matar, não tenta pegar com a sua mão, não tenta pegar com um pano, uma toalha, não. É só isolar ele com esse balde, com essa caixa, com o que você tiver ali em mãos, né? Lembrando que tem que ser bem vedado, né? Porque o morcego, ele é pequenininho, ele consegue passar por frestas ou buracos que fiquem. E depois é ligar 156. Aqui na cidade de Curitiba, nós temos o portal aí 156. Existe aqui a nossa UVZ, que é Unidade de Vigilância de Zoonoses. Então, é uma unidade que vigia essas doenças que são comuns para os animais e para os humanos. Mesmo que seja final de semana, que seja feriado, vai ter um médico veterinário de plantão, que ele vai ser avisado, né? Olha, tem uma pessoa que está com um morcego lá, e vai ser feita a orientação e o médico veterinário vai até a sua casa recolher este morcego da forma adequada e lhe fazer as orientações, né? O ideal é que o seu animal não tenha tido contato com esse morcego.
né? E que o seu animal seja vacinado. Então, é importante dizer que a vacina da raiva hoje, ela é gratuita. Você pode levar o seu animal para vacinar contra a raiva uma vez ao ano, gratuitamente. Aqui na cidade de Curitiba, na unidade de vigilância de zoonoses, né? E caso nós tenhamos algum telespectador de fora, daqui de Curitiba, se informa com o seu município, conversa com eles, entra no portal, né? No site do seu município, ou dá uma ligadinha, né? Às vezes tem esses portais de atendimento e pede uma orientação. Qual que é o local que vocês fornecem a vacina da raiva? Tem algum local aqui no meu município? Geralmente tem, né? Não se fazem mais aquelas grandes campanhas, pelo menos aqui na nossa região, né? Como era feito antes. Mas a vacina, ela está disponível o ano todo. Então, você pode estar levando o seu bichinho para vacinar, o seu gato, o seu cão, contra a raiva, de forma gratuita, e prevenir dessa doença que é tão importante por conta dessa gravidade que ela causa, né? Levando a óbito todos os animais e, basicamente, né, todos os seres humanos, visto que só 5 pessoas sobreviveram a esse vírus. Muito bem. Então, a professora aqui ressaltando novamente, né, coisas que a gente sempre traz aqui na nossa programação, falando a respeito dessa questão de não manusear animais, né, desconhecidos. Então, quando você acha, por exemplo, um animal marinho na beira da praia, ou você achou um gambá no seu quintal, ou você achou um morcego. Então, qualquer um desses animais, cada uma dessas espécies tem algumas doenças particulares que eles podem carregar consigo e que podem ser transmitidas, algumas delas, diretamente para o ser humano. Então, é importante que vocês tenham o conhecimento dos portais de acesso aos serviços municipais. Então, entra no site da prefeitura. Dentro do site da prefeitura, geralmente eles tem listas de diferentes áreas dentro da prefeitura que servem para a questão da defesa civil. Então, quando você verifica alagamento, risco de desmoronamento, outras coisas, você pode acionar defesa civil, pode acionar bombeiros. Tem uma série de áreas diferentes do município que você consegue acessar via serviço. E sempre tem algum dos serviços, mesmo que não tenha especificamente um centro de zoonoses no seu município, por ser uma cidade pequena ou algo assim, sempre tem um serviço, uma parte de algum serviço destinada a isso, a fazer esse atendimento, fazer recolhimento de animais. Então, não recolha, não ponha a mão, não vá tentar pegar, matar ou qualquer coisa, porque você mesmo pode se contaminar, às vezes com uma doença que pode ser a raiva ou pode ser alguma outra doença, inclusive, que aquela espécie possa estar transmitindo naquele momento, pode ser portadora naquele momento e você não sabe, né? Exatamente. Então, isso é bem importante, gente. Entrem lá, tenham sempre à mão esse tipo de informação, porque numa emergência, depois para você tentar, meio já nervoso, você tentar achar como é que faz, é legal, você deixa ali na porta da geladeira, presinho com ímã, os principais serviços que você pode buscar para que você possa, então, ter atendimento o mais rápido possível. E falando de municípios, falando de questões urbanas que podem agravar determinadas transmissões, né, de doenças, estamos vivendo, inclusive, em alguns municípios, aqui no sul do Brasil, principalmente, o Rio Grande do Sul, novamente passando pela situação dos alagamentos. E sempre que a gente fala de alagamento, sempre que a gente fala de enchente, a gente fala de uma doença específica que é muito própria, né, de ser veiculada dessa forma por conta de os nossos centros urbanos serem altamente povoados por comunidades de ratos. Né, de roedores. Sim. Então, vamos falar um pouquinho, professora, da leptospirose, para a gente trazer essas orientações também a respeito dessas doenças, dessa doença, em relação aos nossos pets. Quais são os perigos, como que eu posso me prevenir, o que eu devo fazer? Tá certo. A leptospirose, ela é uma doença causada por uma bactéria, né? A bactéria ali do gênero Leptospira. E como a prof. bem já mencionou, ela é bem comum de ocorrer logo após situações aí que houve alagamentos, né, que houve esses deslocamento de água, onde as pessoas
né, tiveram contato com esse tipo de água, ou às vezes porque choveu demais, encheu um rio, esse rio transbordou, né? Enfim, por N motivos. Isso porque essa bactéria, ela é muito bem habituada na água. Na verdade, é da água que ela precisa para estar se movimentando. É como se ela nadasse nessa água, assim, sabe? Então, por isso que ela é muito bem adaptada e acaba ocorrendo um aumento no número de leptospirose após acontecimentos como esses, né? De alagamento ou de chuva intensa. Então, o animal portador da leptospira são os ratos, né? Isso bastante gente já está habituada, já sabe, né? Que são ali os roedores, os ratinhos que possuem a leptospira, né? E eles não ficam doentes com essa bactéria, né? Então, por isso que eles são esses portadores dessa bactéria. E os ratos, por onde eles passam, né? Eles vão acabar urinando e as bactérias saem pela urina do rato, né? E é dessa forma que o rato acaba contaminando esses outros locais. Então, ele pode contaminar um solo, ele pode passar e fazer isso, às vezes, na ração do seu animalzinho. Por isso que a gente sempre fala, né, para os tutores, guardem os potinhos de ração à noite, principalmente para aqueles animais que ainda são criados naquela modalidade de ficar para fora de casa, que ficam no quintal. Especialmente aqueles cães que são cães de guarda, né? Geralmente, eles ficam para fora de casa, então eles ficam no quintal. Sempre guardar o pote de ração deles, o pote de água, né? Lavar todo dia o pote de água, né? Para não acontecer esse contato com a urina dos animais, de ratos, né? Então, os ratos, eles eliminam ali a bactéria pelo xixi, né? E vai contaminar aquele local. Quando chove, é isso que acontece. Então, se ele fez xixi naquela área ali e aquela área agora ficou com água e essa água subiu ali, ele vai começar a espalhar essa bactéria para os outros locais. Só da gente ter um contato, se a gente está com algum ferimento, alguma coisa ali na nossa pele, né? Lesionada, por minúsculo que seja. Às vezes você pensa assim, mas a minha perna nem estava machucada. Mas é um ferimento mínimo que a bactéria... Um bife na manicure. Isso. Alguma coisa assim. Às vezes você está ali, né? Foi tirar a cutícula e fez um corte, você está pegando ali naquela água. Ele pode entrar por esse mínimo buraquinho e também pelas mucosas. Então, às vezes, né? Dependendo da situação que está ali naquele momento, a pessoa às vezes acaba pegando na água, a água respinga no olho ou coloca a mão na boca depois. Então, dessa forma, a gente pode acabar contraindo a leptospirose, né? E não só nós, como os animais também. Então, eles também estão ali naquele ambiente, às vezes tomando alguma água que está ali, né? Porque depois que a água baixa, fica poça d'água, fica lama. E nesses lugares, a bactéria ela vai se mantendo, porque está úmido para ela ali, né? Ela vai se mantendo nesses locais. Então, os animais também vão ficar doentes dessa mesma forma. E a leptospirose ela é uma doença muito grave, né? Em seres humanos também. Se não tem um diagnóstico preciso, já precoce ali, que é a leptospirose, né? As pessoas podem também ir a óbito, assim como os animais, né? Assim como o cachorro, por exemplo, é uma doença muito grave, né? Ela acaba afetando o rim, acaba afetando os órgãos ali dentro do animalzinho e ele também pode acabar morrendo por conta da leptospirose, né? E o cão, ele tem uma questão que ele também acaba tendo esse tipo de papel na leptospirose, por conta que quando ele fica doente, ele também acaba fazendo xixi com a bactéria. Então, às vezes, a gente pode acabar pegando do nosso cãozinho que esteja doente e eliminando na urina. Por isso que, de novo, é importante, né, fazer essa vacinação. A leptospirose, ela foi agora classificada recentemente como uma vacina essencial para o animal, né? Especialmente nessas áreas onde já está bem descrito que ocorrem, né, enchentes, alagamentos, precisa fazer essa vacinação no animal, né? E pensando aqui na vacina, não é como se fosse uma vacina para cada doença. Não, assim como para nós humanos, nós temos aquelas vacinas polivalentes, que a gente toma uma agulhada e resolve já alguns tipos de doença. Para os animais também é a mesma coisa, né? E a leptospirose, ela está incluída aí no rol ali das vacinas, ou a V8, que a gente chama, né? Que é uma polivalente, ou uma V10. Vai estar protegendo contra 8 ou contra 10 doenças, né? A diferença entre V8 e V10, que a gente fala dessa forma, né? É que na V8 tem 2 tipos de leptospirose lá.
Aí vocês vão pensar, mas como assim 2 tipos de leptospirose, né? Tem mais de um tipo de lepto? A lepto é aquele tipo de bactéria, gente, que a gente fala assim, vamos imaginar que a família é leptospira. Ah lá, é a leptospira. E dentro dela nós temos as irmãs ali. Então tem mais de uma. Tem uma que é a hemorrágica, tem uma que é a canícula, tem uma que é a apomona. Então tem diferentes irmãs ali dentro, digamos assim, tá? E a V8 ela vai proteger contra 2 dessas. E a V10 ela vai proteger contra 4 dessas, tá? E mas qual que eu ofereço para o meu animal? Qual que é melhor? Aí o veterinário ele vai saber indicar melhor, né? Considerando esses aspectos, né, epidemiológicos, de onde você mora, qual que é o contato que o teu animalzinho tem, né? Para ele falar se é melhor aplicar uma V8 ou uma V10, tá? De diferença de preço é pouca entre uma e outra, né? E o importante é essa questão dessa proteção que ela confere. Então, às vezes, pode ser que um cãozinho tomou uma V8 e pegou lepto. E a pessoa vai pensar, nossa, mas a vacina não funcionou, ela não prestou, porque eu dei e o meu cachorro pegou. Mas pode ser por conta disso, por conta dessas diferentes espécies da leptospira que existem. Então, às vezes, você protegeu contra essa aqui, mas essa aqui ele não tinha e foi justo a que ele teve contato, né? Então, por isso que é importante consultar ali o veterinário e ver qual que é a melhor opção para ser aplicado ali no seu pet, né? E acaba que é uma vacina também que você vai fazer uma vez ao ano, por conta desse combo que ela tem dentro dela, né? Ok, professora. E você falou uma coisa interessante, né? Porque quando a gente estava falando da raiva, a professora frisou bem que é uma vacina que está disponível na rede pública para aplicação gratuita. Certo? Certo. E enquanto essas que são polivalentes, que a gente estava comentando agora, né? Que é a V8 e a V10, elas têm um custo. Sim. Que a professora comentou, a diferença de preço é pequena. Então, essas vacinas especificamente têm que ir até o veterinário, levar para vacinar o animalzinho uma vez por ano. Certo? Isso, certo. Então, pessoal, lembrem-se disso, tá? É uma das coisas que a gente também sempre leva em consideração, sempre traz para discussão aqui nos nossos programas, essas questões relacionadas a entender, não precisa chegar no extremo, né, de humanizar o animal, comprar um carrinho de bebê para ele, levar passear no shopping. Pintar a unha com esmalte, né? que eu já vi. Pintar o rabinho de rosa e tal. Mas a gente precisa, sim, ter, todos nós, a consciência de que a gente está sendo responsável, a partir do momento que você adotou ou comprou, você é responsável por aquela vida até o fim da vida dele. Então, cuidar de todas as fases da vida, inclusive na parte em que eles começam a ficar idosos, né? E ter essa responsabilidade de saber que, sim, existem determinados custos. Ele precisa de alimentação, ele precisa de cuidado médico e ele precisa de vacinação. E a vacinação, uma vez por ano, no caso dessas vacinas, ela vai ter custo. Então, a gente precisa ter isso em mente, lembrar que você é o responsável. Então, quanto mais responsáveis nós somos na nossa vida cotidiana com a nossa saúde e com a saúde dos animais que estão sob nossa responsabilidade, mais a gente tem responsabilidade social, porque a gente tem que lembrar que nós estamos dentro de uma sociedade. E, com isso, as minhas ações afetam os demais. Então, se eu mantenho o meu cão sem vacinar, sem cuidado adequado, ele pode ser um reservatório para uma série de doenças que eu posso propagar a partir do meu domicílio. Então, eu vou interferir, sim, na vida de outras pessoas por conta das atitudes que eu acabo tomando. Então, é muito importante que a gente tenha sempre em mente essa necessidade de ter essa responsabilidade. Outra coisa, então, agora, professora, para a gente discutir. A professora tem algumas outras doenças que também são igualmente importantes e que têm vacinação disponível, mesmo que não seja obrigatória, né, mas que existam para que a gente possa transmitir, então, essas orientações para o pessoal? Sim. Tirando essas duas doenças que a gente falou aqui, né, que elas têm esse caráter muito importante por serem muito graves, por serem também transmissíveis para as pessoas, né?
Tem as outras doenças que, embora não seja transmitida para nós, para os humanos, né, são igualmente importantes, pois são doenças que podem causar também o óbito desse animal. Uma das doenças que eu vou comentar aqui é a sinomose, né? Talvez as pessoas conheçam um pouco mais a sinomose, pois ela é uma doença neurológica, né? O cão, ele começa a ter tremores, né? De chacoalhar a cabeça, incoordenação motora para andar, né? Então, infelizmente, não é raro que ocorra o óbito também deste animal, né? Porque ela é uma doença realmente muito grave, né? Então, a sinomose, ela está dentro da vacina polivalente, né? Então, ela é uma das doenças que podem ser protegidas você fazendo a vacinação do seu animal, né? Do seu cãozinho aqui no caso, né? Falando agora primeiro especificamente de cães. Uma outra doença também é a parvovirose. Ela é muito comum em filhotes. Então, é aquela doença que o filhotinho ele começa a ter uma diarreia e não para mais, né? Ela começa até a virar uma diarreia sanguinolenta, né? E ele começa a ficar desidratado de tanta diarreia que esse filhotinho começa a ter, né? Ele, apesar de beber água, ele não consegue, né? E é levado para o veterinário e também é uma doença muito complicada, muito grave, por conta dessa desidratação severa que o animal chega a ficar por conta, né, de diarreia, de vômito que ele tem por conta da parvovirose. Então, é muito comum, assim, pessoas perderem filhotes por conta da parvovirose, pois não foi vacinado, né? Então, qualquer animal, assim, por mais que às vezes você pense, eu peguei agora, ele tá tão novinho, eu vou esperar um pouco. Não precisa esperar, né? Adotou ou comprou, né? Leve no veterinário já para verificar se já pode começar a fazer o protocolo vacinal deste animal. Porque daí já vai proteger dessas doenças desde cedo, principalmente essas que já são tão graves ali para o animal filhote, como que é a parvovirose, né? A sinomose, ela é grave em qualquer fase da vida. Pode ser um cachorro adulto já, se ele pegar a sinomose. Se ele não for a óbito, ele vai ter ali sequelas para a vida toda, né? Porque, infelizmente, é um vírus que acaba afetando ali o cérebro do animal, né? Então, essas são doenças, assim, mais conhecidas e que estão dentro desta vacina polivalente. Então, isso que é muito bom, assim, da vacina, vamos dizer assim, né? Porque, às vezes, você compra ela uma vez ao ano. E vai ser aplicado e ele vai estar sendo protegido por todas essas doenças, né? Tirando a da raiva, mas como eu falei, a da raiva, né, geralmente ela é fornecida gratuitamente, né? Você pode estar procurando. A V8 ou a V10, né? Elas são ótimas por conta disso. Você paga uma vez só no ano. Então, eu acredito que seja um excelente, se vamos poder colocar com essa palavra, um excelente investimento que você faz, porque os benefícios são muito bons, né? Pensando de gato, porque gato também tem as vacinas deles, né? Daí não é a mesma vacina dos cachorros, é outra vacina que é dado para os gatinhos, com a diferença da raiva, tá? A vacina da raiva é a mesma. Pode aplicar ali no cão e pode aplicar no gato. E da mesma forma também, uma vez ao ano, a vacina da raiva já está também de bom tamanho para o gatinho. Para o gato, tem outras doenças, né? Foi também recentemente incluída aí no rol dessas vacinas que são consideradas obrigatórias ou essenciais para um gatinho, a da FeLV, que as pessoas conhecem aí. FeLV, o que é FeLV? É a leucemia viral felina, tá? Ela se assemelha muito à leucemia que nós humanos temos, né? Por isso que ela tem o mesmo nome. Então, é uma doença também muito grave para os gatinhos. Acaba com as células de defesa deles. Então, de igual forma, se eles pegam uma outra doença, são animais que ficam muito suscetíveis a outras doenças e ela também pode levar o animal a óbito, porque acaba ali com o sistema imune desse animal, né? Essa também é uma vacina muito importante para ser aplicada já ali antes do primeiro ano de vida desse gatinho. Tá? Tem outras vacinas também, da mesma forma do cachorro, né, que tem essas polivalentes, tem também a do gatinho, que misturam 3, 4 ou 5 vacinas, né? Mas, essencialmente, a vacina para panleucopenia, que é uma outra doença também que afeta o sistema imune do gato, também é muito importante. A calicivírus e a herpes vírus também para o gatinho é bem importante de fazer. Essas vacinas são as consideradas, assim, as essenciais. A que se você quer escolher para fazer, escolha essas para fazer.
Porque existem, sim, outras vacinas, tanto para cão quanto para gato, né? Então, tem vacina para giardia, tem vacina para leishmaniose. Acho que leishmaniose está até já descartada aqui no Brasil. Existem outras que podem ser dadas, mas elas não são consideradas, assim, essenciais. Ou porque falta algum estudo que melhore, ou porque ela também não é tão efetiva. Então, elas não são consideradas. Mas as que estão nas polivalentes são as consideradas essenciais que pode ser dada. De repente, vale essa conversa aí, né? Do tutor com o seu veterinário e peça, olha, doutor, me indique as essenciais para ser aplicada aqui no meu animal, que é o que eu vou conseguir fazer uma vez por ano, né? Então, é importante também essa conversa com o veterinário. Ai, com certeza. Então, gente, falando, né? Sempre que a gente fala de alguma coisa que toca no bolso, a gente tem que pensar nesse viés, né? Então, a pessoa, muitas vezes, ela tem... Às vezes, não é só um animal, ela tem mais de um animal. Então, para cada animal, é o custo de uma vacina. Uhum. Então, mesmo sendo uma vez ao ano, às vezes, para aquele tutor, dependendo da condição de vida dele, é pesado, né? Então, tem que se planejar, saber que é uma vez por ano, vou ter a responsabilidade de fazer isso. Então, preciso fazer o quê? Me organizar. Uhum. Vai juntando um pouquinho por mês para você chegar lá no final do ano conseguir vacinar. Por quê? Nós estamos falando aqui de situações que levam à perda do animal, Sim. na maioria das vezes. Até porque, quando existe tratamento para essas doenças, a maioria das doenças que estão cobertas nas vacinas são doenças de uma gravidade bem alta. Quando existe tratamento, é um tratamento longo, é um tratamento caro Ele de vai fazer. acabar gastando, às vezes, até muito mais no tratamento. Muito mais do que você dá a vacina. Então, tanto para a saúde humana quanto para a saúde animal, vale aquela máxima. A prevenção é o melhor remédio. Então, sempre que você puder prevenir, né, é o melhor. A gente teve um programa aqui também há pouco tempo atrás, falando da esporotricose, que a gente falou, né? Então, a questão de você manter o seu gato domiciliado, não deixar que ele fique dando as saidinhas, né? Porque ele vai ter contato com outros animais, que vai entrar em brigas muitas vezes e pode, além dele poder se ferir, ser atropelado, desaparecer, entre alguém outras dá veneno, coisas. porque isso é bem comum de acontecer. Isso, alguém dá veneno, alguém matar por uma pura maldade, né? Sim. Ainda existe essa possibilidade dele trazer consigo esse presente de grego, né? Trazer uma doença para que você tenha que tratar. Então, é importante que a gente tenha bastante responsabilidade com os nossos animais. Então, tanto cão como gato não são feitos para ficarem dando volta na rua. Se ele é seu, ele tem que ser domiciliado. Ele tem que estar dentro da sua casa, dentro do seu quintal, seguro, né? E bem cuidado. Eu acho que com o gato tem muito uma questão, assim, eu trabalhei muito tempo com gatos com esporotricose, né? Realizando atendimento domiciliar para eles. E é muito comum que a gente ouça os tutores falarem assim, mas ele é um gato, ele tem que ficar solto, ele tem que sair. Então, a gente parte as pessoas, no geral, que eu observo assim, né? Não é a realidade de todos, ainda bem, né? Que pensam que um gato feliz é um gato que está solto, que pode sair e que pode passear. Ou aquela ideia de, não, mas é que o meu gato ele só fica aqui no muro, ou ele só fica aqui em cima do telhado. Só que você não vê que, às vezes, o seu gato ele tá, sim, passeando para lugares mais longe, porque você não tá avistando ele em cima do telhado, então ele pode, sim, sair e andar para lugares longe. Já tem estudos que mostram isso. Como o gato percorre longas distâncias, sem o tutor saber, né? E a outra questão é que, por mais que você fale, não, ele só tá aqui em cima, e eu fico olhando, ou eu sei que ele tá aqui porque eu tô escutando ele caminhar em cima do telhado, outros gatinhos vão chegar até ele. E que, no caso da esporotricose, é isso que precisa, né? É um outro gatinho ali com a esporotricose que tá com as lesões e brigam. Dão uma unhada, pronto. Era só o que precisava para ele também pegar a esporotricose. E daí, vale a gente pensar assim, meu Deus, o meu gato agora saiu, agora eu vou ter que gastar com ele, a culpa é dele. Não, né? É como já foi mencionado. A partir do momento que a gente se propõe a ter um animal, a gente tem que ter a consciência que nós somos responsáveis por eles,
né? O conjunto de um animal, além de dar carinho, que é muito importante, né? Tanto que se você tem, né, cães que são só de guarda, mas é importante esses cães terem afeto, carinho, terem uma conversa, porque os animais são seres sencientes, ou seja, são animais que sentem, eles sentem as emoções, seja tristeza, seja alegria, seja medo, né? Isso é muito óbvio para nós que temos esses animais pertinhos da gente. E você tem que, além disso tudo, oferecer alimentação adequada, água, né, potável, que seja limpa o potinho deles todos os dias, como eu mencionei, né? Esses animais, eles têm que estar num abrigo adequado. Então, se você tem um animal que é um cão de guarda que fica só para fora, ele tem que ter um local adequado para ficar. Ele não pode ficar no frio, no vento, na chuva ou debaixo de um calor de rachar, né? A casinha dele tem que ser adequada quanto a isso. E mais também, estende-se também aí nas liberdades do animal ele estar livre de doenças, então a gente tem que prover para ele a forma disso, né? Seja levando numa consulta com o veterinário, né? Cuidando desses aspectos, que seja uma consulta uma vez ao ano, um anual, né? Que aplica as vacinas e já aproveita e faz ali uma consultinha. Então a gente tem que ter essa consciência de que o animal, a culpa não é dele, né? Nós que somos responsáveis por ele. Nós é que temos que cuidar desses nossos pets, né? Com certeza. Pessoal, como sempre, né? Passa muito rápido. A gente diz, nossa, um programa de 40 minutos, mas é tanta informação importante, é tanta coisa legal para a gente discutir, que quando a gente vê, acabou. Então, eu queria agradecer muito a presença da professora aqui com a gente hoje, todas as orientações, as informações que a professora trouxe, extremamente relevantes. Queria convidar vocês para, como sempre, a gente ressalta aqui, acesse lá o nosso site, uninter.com/pós-graduação. Vocês vão encontrar várias áreas diferentes. Dá para você fazer a procura pela sua área. Então, entra lá na área de saúde, vocês vão ver uma listagem bem grande de um monte de cursos em áreas diferentes que, com certeza, ou você ou algum conhecido seu pode se beneficiar em fazer um dos nossos cursos. Obrigada, professora, novamente. Obrigada a vocês que estiveram aqui conosco nesse momento, até o final aqui, recebendo essas informações. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.